Boa noite, meus amigos, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Esses dias atrás nós estávamos falando sobre igreja. Eu quero continuar esse assunto falando sobre Cristo sendo a cabeça da igreja, tá certo? Então eu quero convidar você, meu amigo, a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e versículo 11, e vamos ler alguns versículos aqui, tá certo? Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e versículo 11, que diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Cristo é o fundamento da igreja, o fundamento da nossa fé, a pedra principal, a base pela qual a fé salvadora deve estar sendo baseada. Então, para a salvação de qualquer pessoa deve estar na pessoa de Jesus Cristo. Versículo 10, o apóstolo Paulo diz que segundo a graça de Deus que foi dada a ele pôs como sábio arquiteto o fundamento, tá certo? Fundamento é aquilo que dá sustentação. Se você me acompanha aí já há algum tempo, nos vídeos passados eu estava falando sobre isso, sobre o fundamento, sobre as edificações, sobre as bases, o alicerce. Então o apóstolo Paulo diz que como fundamento ele colocou Cristo, e outro edifica sobre esse fundamento, tá certo? Mas ele disse, olha, toma cuidado, cada um veja como edifica sobre ele. Tome cuidado, porque ninguém pode pôr outro fundamento. Então tem pessoas colocando outros fundamentos, não é nem outros, são outros fundamentos. Paulo diz, cuidado, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Então pessoas têm colocado fundamentos aí para você ser salvo. Venha aqui a minha igreja e traga todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna. Recentemente agora tem um pastor aí, que eu não vou falar o nome, talvez você viu aí, pedindo para que as pessoas trouxessem toda a sua riqueza antes de morrer e doassem para a igreja dele. Isso que ia ser uma coisa muito boa, que Deus ia gostar muito disso. Isso daí é um fundamento. Mas Paulo diz, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. E qual é esse fundamento que já foi posto? Não por Paulo, mas pelo próprio Deus. Desde lá do Gênesis até esse exato momento. Quem é esse fundamento? Ele diz que é Jesus Cristo. Salvação só em Jesus Cristo. Ele é o único fundamento da nossa fé. É o único que pode nos garantir a salvação. Então é ele que é o cabeça. Quero convidar você aí, abra sua Bíblia aí, vamos abrir nossa Bíblia aqui. Deixa eu pegar mais versículo aqui, como eu falei. Vamos pegar aqui Efésios. Vamos aqui em Efésios. Livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículo de 14 a 16, Efésios 4, de 14 a 16, que diz o seguinte, diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então aqui Paulo está alertando esses irmãos de Éfeso, dizendo, olha,
Vocês não podem ser mais como meninos, para que não sejamos mais meninos inconstantes, crianças, levados por todo o vento de doutrina. Então tem pessoas que não podem ouvir falar de algo novo, que já corre atrás daquilo. Paulo diz, nós não podemos ser dessa forma. Pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Não sei se você se lembra, mas se você vem me acompanhando aí, acho que há uns 2 vídeos atrás eu estava falando sobre Pedro, falando sobre os pastores, os pregadores que se apossam do rebanho de Deus como se fosse dele. Paulo está dizendo aqui, você cuidado para você não ser enganado por todo o vento de doutrina, porque essas pessoas com astúcia, com espertezas, enganam as pessoas fraudulosamente. Certo? Ele diz, pelo contrário, antes seguimos a verdade em amor e cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então Cristo, ele é a cabeça. Cristo é a cabeça do homem. Cristo é a cabeça da igreja. Tá certo? Cabeça é aquele que conduz o corpo. Você não vai ver um corpo conduzindo uma cabeça, mas é sempre a cabeça que vai conduzir o corpo. É a cabeça que faz a mão pegar as coisas. É a cabeça que faz os pés caminharem. É a cabeça que dirige todo o corpo e não o corpo que dirige a cabeça. Então Cristo é essa cabeça. Então é Ele que deve nos dirigir. É Ele que deve dirigir a igreja. Do qual todo o corpo bem ajustado. Que corpo? A igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então Cristo é a cabeça. Quero ler mais alguns versículos aqui. Vamos abrir em Mateus. Vamos ler alguns versículos aqui para o vídeo não ficar comprido, para que você não se canse. Mas em Mateus capítulo 16, versículo 18, vamos lá. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu não marquei aqui. Mateus 16, 18 diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui, se você conhece os textos, você deve saber que Jesus estava perguntando aos apóstolos, quando eles saíam a pregar, o que as pessoas diziam acerca dele, acerca de Jesus. E eles diziam, alguns falam que você é Jeremias, deve ser Elias, um profeta antigo, deve ser João Batista que ressuscitou dentre os mortos. O próprio Herodes acreditava que Jesus era o João Batista que havia ressuscitado. E Jesus disse, e o que vocês dizem? Pedro fala, olha, quando as pessoas dizem isso, eu digo, não, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Pedro diz, olha, Jesus disse para Pedro, eu também te digo que tu és Pedro, tu és uma pequena pedra, um fragmento. Mas sobre essa pedra que você falou que sou eu vou edificar a minha igreja. É o que diz o versículo aqui, ó. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Cristo é essa cabeça. Cristo é a cabeça dessa igreja. A igreja, ela é de Cristo. Quando eu digo a igreja aqui, meus amigos, meus irmãos, você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você deve saber que eu não estou fazendo nenhuma referência a prédio, tá? A construção de prédio. Prédio não é igreja. A igreja pode funcionar em qualquer local. Igreja somos nós. Igreja são pessoas. O conjunto de pessoas é o corpo de Cristo. Não é aquele prédio onde você vai congregar. Isso dali não é uma igreja.
Se você congrega num prédio alugado, por exemplo, onde você está congregando, que hoje é uma igreja, pode ser que no passado já foi um boteco, pode ser que já foi uma boate, pode ser que já foi qualquer coisa. Ou pode ser que um dia vai ser também. Deus não está preocupado com prédio. Prédio não é igreja. Nós somos igreja, nós somos templo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em cada um de nós. Deus não está preocupado com prédio, edificação, nesse sentido não. Então a igreja de Cristo não é prédio, são pessoas. Então a igreja, ela é de Cristo. Embora eu falei nos vídeos passados aí, que na prática, muitas igrejas, e não poucas, ou quase todas, têm sido de Cristo apenas na teoria e não na prática. Porque as pessoas, pastores, como disse o apóstolo Pedro, têm se apoderado e têm roubado o rebanho de Deus e têm tomado conta desse rebanho como se fosse dele. Mas ele não pode esquecer que essa igreja, de fato, ela pertence a Cristo. Deve ser conduzido o rebanho como Cristo manda ser conduzido. Vamos ler mais alguns versículos aqui também. Vamos para Efésios. Para que o vídeo não fique muito comprido, vou ler mais alguns versículos e nós vamos encerrar o vídeo de hoje, tá certo? Então, em Efésios, vamos para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículos de 18 a 22. Efésios 1, de 18 a 22 diz o seguinte: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não somente nesse século, mas no século vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então foi Deus que fez isso. Deus constituiu o Filho, Cristo, como o cabeça da igreja, como o nosso guia. Cabeça é o que guia. Por isso que Jesus é chamado de o sumo pastor, aquele que dá pasto para a ovelha, ou aquele que guia o seu rebanho. Vamos ler mais alguns versículos aqui em Efésios. Vamos para Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículos de 20 a 22, que diz o seguinte. Diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito. Então preste bem atenção, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O que é uma pedra de esquina? Era a pedra que era usada nos cantos das construções. Era essa pedra que, como base, suportaria toda a carga das outras pedras. As construções antigas não eram de tijolos comum como hoje, de bloco cerâmico, não era blocos de pedra. E Cristo era aquela pedra que ficava sobre os cantos, que dava sustentação e podia suportar todo o peso das outras pedras que estavam sobre ela, tá certo? Então Cristo, ele é essa principal pedra de esquina. Mais um versículo aqui, vamos para Efésios ainda, agora Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, Efésios 3, 20 e 21, que diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja
por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então, por meio de Cristo, o Pai recebe glória na igreja. A este, glória na igreja. Ao Pai, glória na igreja por causa do seu Filho Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é a pedra de esquina. Ele é a pedra angular. Ele é a principal. Ainda em Efésios, vamos para Efésios capítulo 5, versículo 23. Efésios 5, 23, que diz o seguinte: diz que o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então veja, da mesma forma que a mulher está sujeita ao marido, ao esposo, ou pelo menos deveria estar sujeito, a igreja deve se sujeitar a Cristo, embora também não são todas as igrejas as pessoas que vão querer se sujeitar a Cristo. Como vimos nos vídeos passados que ele estava falando e mostrando, que muitas igrejas elas têm por cabeça pessoas, têm homens e não a Cristo. Mas a Bíblia nos diz que é Cristo, Ele que é a cabeça da igreja, é Ele que é o salvador do corpo, é Cristo que nos salvou. É por isso que nós devemos dar glória ao Pai da igreja por Jesus Cristo, porque Ele é o salvador do corpo. Vou ler mais 2 versículos para terminar o vídeo de hoje, meus amigos, porque senão vai ficar muito comprido. Se eu for falar sobre esse assunto, eu vou ficar algumas horas aqui. Talvez você não vai me suportar. Então vou ler mais 2 versículos que está em Colossenses, um pouco aí para frente. Vá para Colossenses capítulo 1, versículo 18 e 19. Colossenses 1, 18 e 19, que diz o seguinte: Ele, ou Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então preste bem atenção. Diz que, se voltar algum versículo atrás, diz que Jesus ele é antes de toda coisa, e vai falando mais alguma coisa, e diz que Cristo, ele de fato é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça da igreja. Está aqui, confira aí na sua Bíblia. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos, para que ele tenha a preeminência em tudo. Ele é o primeiro de tudo, ele é antes de tudo. E foi do agrado do Pai que a plenitude habitasse no Filho. Deus se agradou nisso, porque lembra que ele foi moído. Ele teve que fazer muitas coisas. Ele teve que morrer por nós. Ele teve que pagar o preço que era para eu e você pagar, mas Deus também não aceitaria, porque nós não somos perfeitos. Então Deus se agradou de que toda a plenitude habitasse corporalmente em Cristo. Ele é a cabeça do corpo, a cabeça da igreja. Vamos ler o último versículo de hoje para terminarmos, que é Colossenses capítulo 2 e versículo 9, que diz o seguinte: porque nele ou em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Então ele é o cabeça do corpo, ele é o cabeça da igreja, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular, aquela pedra que fica no ângulo, e que se tirar essa pedra do ângulo, toda a construção vai abaixo. Então se nós tirarmos Cristo, sendo a mensagem central da igreja, como sendo o cabeça da igreja, a nossa fé não está baseada em mais nada. Ou se estiver baseada em outro fundamento, esse fundamento não é seguro para levar ninguém ao céu, para justificar ninguém diante do Pai, tá certo? Então quero agradecer a você desde já, você que é inscrito no canal. Esse vídeo eu não sei se eu vou continuar esse assunto, porque esse é um assunto muito grande, é um estudo que eu fiz já há
cerca de talvez uns 15 anos atrás. Não sei se eu continuo ou se eu vou para outro assunto no próximo vídeo. Mas agradecer a você desde já, meu irmão, meu amigo, você que é inscrito no canal. Se você gostou desse vídeo ou de qualquer outro vídeo, deixe seu joinha aí, seu like de gostei para ajudar o canal. E você que não é inscrito no canal, se você gostou desse vídeo ou de qualquer um outro vídeo, deixe o seu like aí também de gostei, faça seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, tá certo? Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.